estamos aqui ao lado do Jofre Neto. Estou meio rouco hoje, né, Jofre? Mas nós temos o programa ao vivo e assim não tem escapatória. Beleza. Se fosse gravado, tá tudo bom, mas não é. Bom, João, você foi presidente do Conselho de Saúde. Isso, do Conselho Municipal de Saúde. Foi eleito? Fui eleito e, graças a Deus, eleito por unanimidade. Por unanimidade? Unanimidade. Todos os conselheiros aprovaram a eleição. Quando foi? Essa eleição foi agora no início do ano, na primeira reunião nossa em janeiro que nós tivemos. Então tem coisa aí de 2 meses. E quem vota? São os conselheiros. E os conselheiros são indicados pelas entidades, por exemplo, as igrejas, os sindicatos, os órgãos de representação profissional. São os membros do conselho e eles, entre si, fazem a eleição da sua mesa, né? E eu presido o conselho, que é o presidente da mesa diretora também. Bom, você continua presidente? Continuo, não obstante, tem havido aí uma ação do seu prefeito municipal, o engenheiro Roberto Peixoto. Ele mandou uma notificação para o conselho, dando um prazo de 48 horas para eu sair de lá. E aí você sabe que... Mas pode? Pois é, aí nós queríamos até dar atenção para ele, mas não pode, ele não tem poder para fazer isso. Não pode? Não pode. Você vai continuar no conselho? Ah, pois é, nós estamos continuando e atuando. Ontem, por exemplo... É quase o mesmo caso, creio eu, da Lu Peixoto, que é presidente do Fundo de Solidariedade, e um promotor queria tirá-la. Não consegue, porque o Fundo de Solidariedade, em todas as prefeituras, são tocadas pela primeira-dama. Então ela continua e vai continuar no Fundo de Solidariedade. Imagine só. O que você me diz? Ela só não pode ter função executiva dentro da prefeitura. Por exemplo, ela não pode mandar no funcionário, ela não pode... Mas ela manda? Opinar. Manda. Mas ela manda nos funcionários que trabalham com ela no conselho? Não. Para você ter uma ideia, lá no conselho, por coincidência, um assunto até puxou outro. Nós temos um ofício lá em que o prefeito... ele autoriza uma determinada instituição, ele credencia uma determinada instituição. E aí está assinado lá, prefeito municipal, e assinado Luciana Peixoto, gestora social. Não pode, ela não pode. Os papéis, ela não é gestora? Não é gestora social. Ela pode até se atribuir um título e tal, mas não existe dentro da prefeitura esse título. Então, no Fundo de Solidariedade, tudo bem. Mas dentro da prefeitura ela não pode mandar em nada. Até teve uma sentença do juiz hoje, justamente essa, dizendo, fica no fundo, mas não pode ter nenhuma participação na prefeitura. Não, eu estou falando pelo fundo. A gestora nem sabia. Tudo bem, para a gestora não sabia. Que aí cria realmente uma dificuldade. As pessoas ficam na dúvida. Quem que manda? É o prefeito? É a mulher do prefeito? E aí cria-se uma confusão que não pode acontecer, não é? Bom, e você não vai sair? Não vou porque porque eu fui eleito por unanimidade, um processo regular. Tem verba da prefeitura em cima do conselho, não? O conselho é um órgão público oficial, ele é uma coisa meio estranha, ele é da prefeitura, mas não é subordinado ao prefeito. Ele é da prefeitura, mas fiscaliza o departamento de saúde. Por exemplo, ontem nós somos... Para o prefeito. Para a população, é que é a diferença. Por isso que ele não é subordinado ao prefeito. Ele quer tirar você, você não dá chance. Pois é. Quebrei seu galho aí. Olha, ontem para você ter uma ideia, na audiência de saúde, o diretor foi lá. E aí, antes da Câmara, foi na Câmara e tal, expor, porque a lei manda ele contar para a população o que ele fez nos 3 meses anteriores. Dá um peguinho aqui no Pedro Henrique. Eu não sabia, vi pelo Vale Paraibano. O Pedro Henrique é um dos melhores secretários de saúde que eu já vi até hoje. Amigo dos médicos, das enfermeiras, dos doentes, da imprensa. Mas, Pedro Henrique, eu li no Vale Paraibano que você disse... Naquele caso, de que o repórter do Vale Paraibano foi agredido por um guarda numa cabeçada, tem uma propaganda nos canais de televisão de 2 bode ficando com dor de cabeça e tomando depois um remédio para dor de cabeça. Então diz que o guarda agrediu o jornalista que foi fazer a reportagem na saúde. E o Pedro Henrique diz assim, ele apanhou e vai continuar quem for lá apanhar. Se o Pedro Henrique falou isso, ele pecou completamente. Não pode. Eu acho que a empresa tem que ser livre ou quase livre. Mas um secretário jamais, um diretor jamais, um prefeito jamais. Dizer, não, vamos proibir o Antônio Leite de ali porque ele não é nosso. E dá uma cabeçada nele. Se der uma cabeçada, dá uma burdoada nele também, que ele vai ver. Não é? Eu acredito que foi verdade, sabe por quê? Foi verdade. Ontem foi. Como é que foi o negócio? Na audiência ontem, foi assim, deixa eu contar para você. Era no seu conselho, não? É audiência na Câmara, ele é obrigado a ir na Câmara e prestar contas. E aí, ele foi lá expor os dados que ele já tinha mandado para o Conselho. E os dados do Conselho eram preocupantes, Antônio, porque reduziu, por exemplo, cirurgias em 40%.
reduziu essa história da dengue. Aí nós descobrimos o que aconteceu. 77% do número de domicílios que foram visitados. Reduziu o número de receitas, de 62 mil caiu para 48 mil receitas que o médico passaram na rede pública. Então eu disse para o diretor, nós queremos saber do senhor, Pedro Henrique, eu respeito. Ele estava lá. Estava lá, né? Ele na audiência. O que aconteceu? Porque o senhor não só está mostrando que o seu departamento está em decadência, em declínio, mas está provando, porque levou os documentos. Você falou? Falei para ele. Isso deixou o doutor Pedro Henrique um pouco nervoso. Ele ficou até um pouco exaltado, usou umas palavras lá de baixo. Mas nervoso é falta de educação. E ele é bem educado. Pois é, e aí ele falou... O que ele falou, você fala no próximo intervalo. Vamos lá.